Boa noite, pessoal, tudo bem? Esta aula está sendo gravada, ok? Para que vocês possam assistir a aula desta quarta-feira. Mas vocês podem assistir em qualquer horário que vocês quiserem, tudo bem? Vamos retomar, na segunda-feira, nosso primeiro dia, na língua portuguesa, nós trabalhamos interpretação de textos, né, conforme as últimas provas do concurso de motorista. Vimos a respeito de sinônimos e antônimos, e sentido próprio e figurado das palavras, ok? Então, nós vimos aí, só retomando, né, retomando sempre a aula anterior. Então, sinônimos que quer dizer a mesma coisa, ou seja, que tem o mesmo significado. Nós demos os exemplos: casa, lar, moradia, habitação, significam a mesma coisa. Então, na prova, quando pode ser substituído, tem que ser substituído por uma palavra que seja semelhante. Então, vocês vão lembrar assim: sinônimo, semelhante. Aí, nós demos aí alguns exemplos de palavras no sinônimo para vocês que querem dizer a mesma coisa. Demos esse exercício para vocês verificarem que a alternativa era C, palavra não, né, o exceto, palavras sinônimos. Carinho não é a mesma coisa que desafeto. Nós vimos o sinônimo da palavra amparado, apoiado. No caso dos antônimos, antônimo quer dizer ao contrário, né? Ao contrário, o oposto. Então, bonito, triste, né? Nós demos também alguns exemplos aí para vocês na aula passada. Demos este exercício, encontrar pares, todos são pares antônimos, menos, né? Exceto a letra D, alegria e felicidade não são antônimos. Significam a mesma coisa, então não são antônimos. Vimos divergências, que o contrário de divergências é concordância, nós vimos também. Assim como vimos as provas anteriores, né? Nós trabalhamos a prova anterior VUNESP, tá? De motorista. Nós vimos também o sentido próprio e figurado, né? A cobra é venenosa, sentido próprio. Sentido figurado, minha sogra é uma cobra. Sentido próprio, esta fera animal, é perigosa, é o sentido real, próprio. E ele é fera no computador, seria o sentido figurado. Ok? E agora nós vamos entrar aí um pouco nas classes gramaticais. No caso de motorista, é básico, tá? Porque eles pedem o ensino fundamental. Então, as provas para o ensino fundamental são diferentes do que do ensino médio, tudo bem? Então, é o básico. Vamos lá. Artigo. O que é o artigo, gente? Classe que abriga palavras que servem para determinar ou indeterminar os substantivos. Então, o artigo é aquele que vem acompanhando um substantivo. Por exemplo, o carro. O carro é o substantivo. O é o artigo. A casa. A é artigo. Casa é substantivo, né? O computador, ou os computadores. Os, artigo, e computadores, substantivo, tá bom? As flores. As, artigo, flores, substantivo. Ou seja, eles vêm, o artigo serve para acompanhar os substantivos, tudo bem? Os artigos, eles podem ser definidos. Quais são os definidos? Eu defino o, a, os, as. Por exemplo, a cadeira. Estou mostrando qual é a cadeira. Aquela. A cadeira. Indefinido. Uma cadeira. Pode ser qualquer uma. Tá? Então, definido, define. Indefinido, não define. Ok? Indefinido. Uma, uns, umas. Os indefinidos também acompanham os substantivos. Então, um carro, uma cadeira, uns computadores, umas mesas, ok? Então, a função do artigo é acompanhar o substantivo, tudo bem? Vamos lá? Então, aqui tem um exercício para fazer.
Marque a alternativa em que haja um artigo definido e um artigo indefinido, respectivamente. Quando na prova eles falam respectivamente, significa na ordem. Então, na frase tem que vir primeiro o definido, o, a, os, as, e depois, na mesma frase, pode vir um, uma, uns, umas. Então, neste exercício, eles estão pedindo qual é a alternativa que vem primeiro o definido e depois o indefinido, certo? Então, vamos analisar frase por frase. Veja, na letra A, Roberta é a melhor aluna desta classe. Então, vejam, só apareceu aí um artigo que foi o A, um artigo definido. Então, essa não pode ser a alternativa correta, porque eles querem que apareça dois artigos no mínimo, um definido e um indefinido. Então, a letra A só aparece um que é definido. Vamos para B. Gostaria de comprar um celular novo e a sandália daquela loja. Vejam, apareceu um celular, um de indefinido e o a sandália, o a de definido. Seria esta a alternativa? Dá um tempinho para vocês pensarem. Não! Apesar de ter dois artigos nesta frase, veio primeiro o indefinido e depois o definido. Um veio primeiro, depois veio o a. E eles querem a alternativa que vem ao contrário. Primeiro o definido e depois o indefinido. Então, não pode ser a alternativa B. Vamos ver a C? Uma boa noite de sono é a melhor maneira de evitar o estresse. Então, vejam. Apareceu aqui 3 artigos na mesma frase. Uma é indefinido. A, definido. O, definido. Tá? Então, não pode ser a letra C, porque eles querem o definido primeiro. E no caso da letra C, o que aparece primeiro é o indefinido. Uma, a, o. Tá ao contrário. Vamos ver a D. Letra D. A casa que comprei é um pouco antiga. Vejam, apareceu o a, que é artigo definido, e apareceu o que é indefinido. Achamos a alternativa correta na prova. O a e o Então, definido e indefinido que eles estão pedindo é a letra D. A E está escrito nenhuma das alternativas anteriores. Se não tivesse nenhuma alternativa, seria a letra E a resposta. Mas já encontramos, então é a letra D de dado. Do mesmo jeito que nós estamos fazendo aqui, é a prova para achar também. Se caso caia alguma questão sobre artigo, tá? O ideal é treinar prova, gente. Treinou prova, vocês ficam craque, é o que nós vamos fazer. Vamos lá. Substantivo. O que é o substantivo? É aquele, gente, que dá nome às coisas, né? Nome a tudo que nós vemos, pegamos, né? Tudo. Nomes de pessoas, nomes de objetos, nomes de lugares, nomes. Cadeira, computador, Ana, parede, casa, carro, tudo é substantivo. Guarulhos, tá? Tudo o que tem, que é dado um nome, panela, né, lápis, borracha, são substantivos. Assim como sentimentos também entram como substantivo. Amor, ódio, são substantivos também, tá? Porque nomes, ok? Estados Unidos, Japão também são substantivos. Então, nome de mercado, né? Então, por exemplo, a palavra mercado é substantivo. O nome do mercado também é substantivo. Carrefour, Extra, Sonda, Esperança, ok? Então, aí vocês têm alguns dos exemplos, ó. Democracia é substantivo, Andréia, Deus, cadeira, amor, sabor, carinho. A maioria das palavras
das palavras, a maioria, nem todas, né? A maioria são substantivos, porque para montar uma frase você precisa, por exemplo, de um artigo, de um substantivo, de um verbo, ok? É importante o verbo, então, por exemplo, o carro é bonito. O artigo, carro, substantivo, é verbo, bonito, um adjetivo para o carro, né? Carro sujo, carro bonito. Então, aí no caso seria o carro o substantivo. Nós temos várias classificações para substantivos, tá? Mas para o concurso de vocês, eles não pedem essas classificações, então fiquem tranquilos, tá? Na prova de vocês, eles não pedem essas classificações, mas existem substantivo comum, próprio. O próprio, é bom vocês saberem que é nomes de pessoas, lugares que se escrevem com letra maiúscula, tá? O restante é minúsculo, mas o próprio é maiúsculo. Então, Ana, né? Éder, Claudemir, Everton, né? Douglas, são substantivos próprios, porque se escrevem com letra maiúscula e está dando nome, né? O nome próprio, ok? E o restante que vocês vão ter, a maioria é substantivo comum, computador, mesa, cadeira, panela, tá bom? Mas para o concurso de vocês, não vão pedir as classificações, mas vocês, só para relembrar que existem essas classificações. Mas no caso de vocês seria essa parte, o que são substantivos. Então, substantivo é o que dá nome aos seres. Aí, eles não vão perguntar o que é, e sim colocar no exercício para que vocês encontrem qual daquelas palavras seria o substantivo, tá bom? Então, por exemplo, eu coloco lá nas alternativas. Bonito, gostei, armário. Então, dentre as palavras, vocês teriam que identificar qual delas é o substantivo. Então, seria o armário o substantivo, né? O de é preposição, o no caso gostei, né, que eu falei, é verbo, bonito é adjetivo, tá? Mas nós vamos ver passo a passo. Tudo é o treino. Adjetivo, o que seria o adjetivo? O adjetivo é o que dá qualidade às coisas ou características às coisas. Então, por exemplo, carro é o substantivo. Bonito é o adjetivo do carro. Carro é o substantivo, adjetivo. Limpo, feio, novo. Então, o adjetivo dá característica ou qualidade aos substantivos. Exemplos: querido, limpo, horroroso, quente, sábio, triste, amarelo, são características ou qualidades para os substantivos, tá? Então, sempre um adjetivo está dando qualidade ou uma característica a um substantivo. Então, querido, quem pode ser querido? Pai, querido. O pai é o substantivo, querido é o adjetivo. Limpo, carro, limpo. Carro é o substantivo, limpo é o adjetivo. Homem, horroroso. Homem é o substantivo, horroroso é o adjetivo. Quente, então leite, quente. Leite é o substantivo, quente é o adjetivo para este substantivo. Homem sábio. Homem, substantivo, sábio é o adjetivo, né? Dia triste. Dia é o substantivo, triste é o adjetivo. Amarelo, então, por exemplo, deixa eu pegar. Urso amarelo, né? Urso de pelúcia, por exemplo. Urso, substantivo, amarelo, adjetivo, ok? Então, adjetivo é o que dá qualidade às coisas, ok? Pronome vocês não terão hoje, tá? Mas só para vocês saberem. Vocês vão estudar ainda pronome. O pronome eu vou falar um pouquinho do pronome, tá? Seria posteriormente, mas deixa eu já falar.
O pronome, o próprio nome diz, pronome. Ele vai ajudar quem? O nome. Quem é o nome? O substantivo. No caso do concurso de motorista, não são todos os que caem. Aqui eu vou explicar um pouquinho de cada, mas não são todos, são os básicos para vocês. Então, por exemplo, na prova de motorista caiu eu, tu, ele, nós, vós, eles. São pronomes que se referem a um substantivo. Então, eu, né? Tu, nós, vós, eles são pronomes. É o básico que cai para motorista. Mas nós temos vários tipos de pronomes, tá? Vários tipos. Aqui está dando alguns exemplos. Eu, nossa, aquilo, esta, não é está. Esta, o está é verbo. Quando não tem acento é esta, quando tem acento é está. Nós, mim, te, eles são exemplos de pronomes. Aqui tem a classificação dos pronomes, tá? Mas no caso de vocês, os que mais caem são os básicos, são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, deixa eu ver. E o tratamento também cai para vocês, tá? O tratamento você, né? Ou senhor, ou vossa majestade, a gente vai ver. Alguns só deles que caem, tá? É os mais fáceis, é o que cai. Por exemplo, pronome reto, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Esse daqui normalmente cai para vocês. O oblíquo, muito difícil cair, né? Mas esses são os oblíquos. Então, por exemplo, ofereço-lhe flores, presenteou-me com rosas, ela vai contigo, entregou a prova para mim. Então, nestes exemplos, o lhe, me, contigo e mim seriam pronomes pessoais do caso oblíquo. Quase não cai na prova, tá? Mas os retos, sim. Aqui vocês têm exemplos de pronomes de tratamento. Então, por exemplo, eu utilizo Vossa Excelência para falar com autoridades, com presidente, com oficiais. Vossa Santidade, eu me refiro ao Papa. Vossa Majestade, eu utilizo para reis, rainhas, imperadores. Vossa Alteza, para príncipe, princesas. Vossa Magnicência, para os reitores de universidades. Vossa Eminência, para os cardeais. Vossa Senhoria é um tratamento mais cerimonioso que eu utilizo para as pessoas, mais formal, né? Agora, informal, aí eu utilizo senhor, senhora, você, dona, são os informais que nós utilizamos, tá? Pronomes possessivos. Eu tô dando uma relembrada, gente, mas não são todos os que caem. Quando nós formos fazer daqui a pouquinho a prova, vocês vão ver quais que eles pedem, né? Quase não cai, mas possessivo vem do quê? De posse, posse. Meu, minha, seu, sua, nosso, dele, dela. Então, por exemplo, a bolsa é minha, posse. O carro é seu, posse, tá? O caderno é nosso, este caderno é nosso, de posse. Então, alguns exemplos. Trouxeram seus livros, é posse, são seus livros. A bolsa é minha posse. O carro é seu, nossos cadernos, a apostila é dele. Então, são pronomes possessivos. Aqui vocês têm pronomes demonstrativos, que demonstram, que mostram alguma coisa. Este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, são exemplos estão na classificação de pronomes demonstrativos. Eu estou mostrando para vocês que existem vários tipos, porém na prova eles só pedem pronome. Não importa se é possessivo, se é demonstrativo, se é oblíquo, se não é, ok? Eles só pedem pronomes, ok? Então, o este, o esta e isto, eu utilizo para falar de alguma coisa que está próxima a mim.
tá? Indicam um ser, objeto que está próximo da pessoa que fala. Ou seja, sou eu que estou falando com vocês. Então, eu estou falando. Daí eu vou falar assim, ó. Este computador aqui, este, está perto de quem está falando. Este, tá eu estou falando com você e o objeto, no caso, está perto de mim. Sou eu que estou falando. Este. Ou, esta garrafa é minha, né? Esta está perto de quem está falando, tá? Agora, o isto eu utilizo para coisas não identificadas, né? O que é isto? Apareceu alguma coisa aqui perto de mim? O que é isto? Ok? Agora, se o que eu estou falando, eu estou dialogando com a pessoa, e o que eu estou falando está próximo a ela, com quem eu estou falando, então vamos supor que o computador que eu estou falando está próximo a vocês aí. Aí eu falo, esse computador está perto de vocês. Essa garrafa está perto de vocês, ok? Agora, se não estiver perto nem de mim, nem de vocês, né? Então, eu utilizo aquele e aquela. Está longe de nós dois que estamos conversando. Então, eu falo, aquela mulher está longe de nós dois. Aquela bolsa, aquele carro. Nós estamos conversando, mas está longe de mim e de vocês, ok? Então, é por isso. Mas não se preocupem que eles não vão pedir para vocês definirem, tá? Só vai falar pronome, não vai pedir para vocês explicarem esse, aquele, não. Pronomes indefinidos, quando eu falo algum, tá indefinido, não sei quantos, né? Alguma, nenhum, nenhuma, cada, certo, certa, vários, várias, alguns, quaisquer, qualquer. Indefinido, eu não sei. Quando eu falo vários, vários quantos? Eu não sei, tá indefinido. Certo. Cada, eu quero saber quantos, mas algumas quantas? Nós não sabemos, tá? Então é indefinido. Ah, qualquer cadeira? Quaisquer cadeiras? Qualquer uma. Tá? É indefinido. Nós temos o pronome interrogativo, que é aquele que para fazer perguntas, né? Que, quem, qual, quanto. E os relativos nós não vamos ver, no caso de vocês não, tá? Então vejam aqui um exercício aí. É para analisar as frases e verificar, né? No caso, qual seria cada tipo de pronome. Eles não vão pedir assim na prova de vocês. Daqui a pouco nós vamos ver a prova. Fiquem tranquilos, ok? Por exemplo, na primeira frase. Perdoei-lhe por 2 vezes. O lhe é pronome. Que tipo de pronome? O lhe é um pronome pessoal do caso oblíquo. Lhe oblíquo. 2. Sua falta foi grave. Qual que é o pronome aí? Sua. Seria um pronome possessivo. Sua é possessivo. Não importa, mas é pronome. Aquela menina é ansiosa. Aquela é pronome demonstrativo. Aquela. O carro é meu. O carro é meu. Meu é o pronome possessivo. Quem foi o autor dessa bagunça? Aí vocês têm o quem e o desta, né? E Carlos foi o professor a quem me referi. Então, neste caso aí, vocês teriam que verificar na ordem, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pronomes nas alternativas. Tem 4 alternativas com 6 pronomes. E aí vocês têm 3 frases para analisar, tá? No caso da frase... Deixa eu ver aqui. No caso da frase 5, não está pedindo para analisar o quem, tá? Aliás, não está pedindo para analisar o desta. Está pedindo para analisar só o quem, tá bom? Então é lhe, sua, aquela, meu, quem e quem de novo. Então a alternativa correta aí, vamos lá. Vamos supor que vocês tivessem que eliminar. Então, na ordem certa, o lhe, ele é pronome pessoal.
Só existe pronome pessoal na primeira, na A e na B. Já estaria descartado a B e a D, tá? Só a B e a C. Então, veja. O lhe é pessoal, sua é possessivo, aquela é demonstrativo. A única que na terceira está como demonstrativo é a letra C, tá? Vamos ver se bate. Lhe pessoal, sua possessivo, aquela demonstrativo, meu possessivo, quem interrogativo, vocês vão ver por causa do ponto de interrogação, e o quem, que não cai para vocês seria o relativo, tá? Vamos lá. E verbo. Verbo cai na prova de vocês. Mas cai o que, professora? O basicão, tá? O básico. Verbo significa ação. Gostar, comer, correr, agir, estudar, passar, certo? Sorrir, partir, são verbos em ação. Então, quando eu falo assim, ó, estudar, correr, partir, sentir, chorar, eles estão no infinitivo, terminados em ar, é ir. Isso significa que eles ainda não foram conjugados, tá? Então, aí vocês têm alguns exemplos. Fazer, ser, andar, partir, impor, são exemplos. Quando eles são terminados em ar, é, ir, or, significa que eles não foram conjugados ainda. Então, para vocês do concurso de motorista, eles pedem o básico. Qual que é o básico? Somente presente, passado e futuro. Presente, o passado que nós também chamamos de pretérito, e futuro. Só. Os demais não caem para vocês. Então, ainda bem, né? Ó, veja. Olha aqui. Quando eu falo no infinitivo, são os verbos terminados em ar, ir, por exemplo, estudar. O gerúndio é quando o verbo termina em ando, endo, indo. Então, por exemplo, estudando, comendo, partindo. E o particípio? Estudado, corrido, partido. Mas, normalmente, gerúndio e particípio não caem para vocês. É mais um infinitivo para motorista. Para vocês identificarem quais são os verbos. Nós vamos treinar. E daí, no caso de vocês para motorista, só estes daqui. Estes daqui não caem para vocês, tá? O pretérito imperfeito, mais que perfeito, futuro do pretérito, os mais difíceis, não. Tá? Está aqui para vocês saberem que existem, mas não. É esses básicos aqui. Então, presente. Lembra lá quando nós conjugávamos o verbo? No presente. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Presente. E no passado, também conhecido como pretérito, já aconteceu, né? Eu estudei ontem, eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. E no futuro, vai acontecer ainda. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Mas, professora, na prova eles vão pedir para conjugar verbo? Não, de jeito nenhum. Eles vão colocar um verbo e vão pedir para vocês verificarem. É presente, passado ou futuro? Então, por exemplo, estudei. Tá lá a pergunta do concurso da VUNESP motorista. Estudei. Aí vocês têm que achar a alternativa. Estudei está no presente? Estudei está no passado? Está no futuro? Então, A, presente. B, passado. C, futuro. D, infinitivo. E, nenhuma das alternativas. Então, estudei é tempo passado, que já aconteceu ontem. Então, presente, hoje. Passado, ontem. Futuro, amanhã. Deu para entender?
Então, é deste jeito que eles pedem. Por exemplo, estudará. Estudará, algo que ainda vai acontecer. Ele estudará. Aí tem as alternativas. Vocês têm que encontrar a alternativa em que o verbo está no futuro. É deste jeito que eles pedem para vocês, ok? O restante nós não vamos ter no dia de hoje, tá bom? Por quê? Não tem como eu colocar muita informação para vocês. Não tem como colocar todas as informações para vocês. Então, vai ser assim. Cada dia de aula eu dou um conteúdo e nós vamos treinar a prova, que é o que nos interessa. Então, vocês tiveram aí, ó. Artigo, o, a, os, as, uma, uns, umas. Substantivo, tudo que dá nome ao ser, as coisas. Cadeira, André, amor. Adjetivo, que dá qualidade a alguma coisa. Bonito, feio, grande, pequeno, alto, baixo, sujo, limpo. Pronome é o que substitui o nome. Então, os que mais caem aí para vocês é o pronome pessoal, que é o eu, tu, ele, nós, vós, eles. O tu e o vós quase não cai, é mais o eu, ele ou ela, nós, eles e elas, tá? E o verbo que também cai para vocês. Verbo no presente, no passado e no futuro. Tá? Então, o resto, por enquanto, nós não vamos estudar. E o que cai para vocês é o básico, mas é o básico que tem que acertar na prova, né? Vamos ver aí a prova agora. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a prova. Motorista, né? Nós já vimos a aula passada 15 questões aí da prova do concurso de vocês, né? Deixa eu achar aqui. Deixa eu pegar a prova para vocês. Continuando aí, esta é uma outra prova da VUNESP, tá? Foi uma prova da VUNESP da Prefeitura de Marília para motorista. Mesma organizadora de vocês. Eu vou deixar de Guarulhos mais para frente para fazermos, tá bom? Então, a cada aula nós vamos treinar a prova. Vejam aqui, ó. Foi da VUNESP, para vocês terem certeza, né? Tá aí, VUNESP. Ok? E aqui seria a prova de português de vocês. Vamos lá? Muita interpretação de texto, tá, gente? Lembra que eu falei, se vocês lerem e entenderem o texto, não precisa ficar relendo. Então, este texto aqui é para responder as questões de 1 a 5, que nós vamos ler agora juntos aí. Acompanhe a leitura. O trânsito. Antigamente, as pessoas se locomoviam por meio de animais ou andavam a pé. Com a invenção da roda, as pessoas começaram a construir charretes e carroças como meio de transporte. Mais tarde, outros tipos de transportes foram criados, como o automóvel, o ônibus, o trem, o metrô. Atualmente, o trânsito nas cidades grandes é intenso e em muitos momentos há congestionamentos. As pessoas ficam estressadas e muitos acidentes acontecem por imprudência e desrespeito à vida. As pessoas que vivem nas grandes cidades sofrem com a poluição e com o barulho. Já nas cidades do interior, o trânsito é bem mais tranquilo e nas pequenas cidades as pessoas não convivem com essas situações problemáticas. As pessoas são mais simples, ou melhor, as pessoas são mais tranquilas, o tempo não é um problema, o ar é mais puro e as pessoas possuem mais qualidade de vida. Então, até aí nós pudemos ver a evolução, né, dos meios de transporte. No começo eram animais, né, por meio de animais,
A invenção da roda, charrete, depois foi evoluindo para automóvel, ônibus, trem, metrô. Na cidade grande há o congestionamento. Nas cidades do interior são mais tranquilos, né? Já deu pra perceber. Por que eles já jogaram um texto sobre trânsito na prova de motorista? Tudo a ver, né, gente? Quem é motorista fica dirigindo lá o dia inteiro, sabe o estresse que é, né? Então, para manter a calma, né? Dar valor à vida, enfim. Vamos lá, continuando. Mas, seja numa grande ou numa pequena cidade, o respeito e a atenção no trânsito são fundamentais para a vida de qualquer pessoa. Tudo a ver com a função de motorista. Vamos à pergunta? De acordo com o texto, as charretes e carroças começaram a ser usadas para transporte. A. Pelos moradores das grandes cidades. B. Para evitar congestionamentos. C. Para economizar combustível. Ou D. Depois que a roda foi inventada. O que vocês acham? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Sempre quando nós estivermos treinando uma prova do concurso, a sugestão que eu dou para vocês é que vocês anotem num papel à parte, num caderninho à parte, separa um caderno para estudar, para fazer as anotações, né? Para depois vocês contarem quantos acertos vocês tiverem. Igual, eu quero que vocês façam isso hoje. Anotem, porque na próxima aula eu vou perguntar quantas questões de português vocês acertaram. É para mim? Não, é para vocês mesmos, né? Para vocês terem um parâmetro de quantas questões vocês poderiam acertar no dia da prova. Se gabaritar, melhor ainda, né? Já pensou acertar as 15 questões? Tudo, melhor ainda. Então vamos lá. De acordo com o texto, as charretes e carroças começaram a ser usadas para transporte. A. Pelos moradores das grandes cidades. B. Para evitar congestionamentos. C. Para economizar combustível. D. Depois que a roda foi inventada. Então a pergunta é, né? Por que essas charretes e carroças começaram a ser usadas como meios de transporte? A alternativa correta, tananana, letra D de dado. Depois que a roda foi inventada. Isto está aqui, no primeiro parágrafo do texto, vejam. Antigamente as pessoas se locomoviam por meio de animais ou andavam a pé. Com a invenção da roda, as pessoas começaram a construir charretes e carroças como meio de transporte. Gente, a interpretação de texto não é difícil, né? No caso, para motorista, as questões não são difíceis. É questão de prestar bastante atenção para acertar, tá bom? Veja. Questão 2. Conforme cita o texto, nas grandes cidades o trânsito fica congestionado. A. Em alguns horários. B. Nos dias de chuva. C. Nos finais de semana. Ou D. De segunda a sexta. E agora? E aí? O que é falado no texto? Não é o que a gente sabe, o que a gente vê, é o que é falado no texto. No texto é falado que o trânsito fica congestionado. A, em alguns horários. B, dias de chuva. C, finais de semana. Ou D, de segunda a sexta. Então, não é a minha ideia nem a sua, é a do texto, tá? Tudo é conforme o texto. Então, no dia da prova, eu não ouvi nada falando de chuva no texto. Tem a palavra chuva no texto? Tem a palavra final de semana no texto? Tem as palavras segunda a sexta no texto? Tem as palavras horário no texto? Então, eu vou mostrar para vocês. A alternativa correta aí, letra A. Vamos conferir isso daí? Olha lá. É interpretação, né? Às vezes não está na cara. Atualmente, o trânsito nas cidades grandes é intenso. O trânsito é intenso. E em muitos momentos há congestionamentos. As pessoas ficam estressadas, muitos acidentes acontecem por imprudência. Então, vamos parar aí. Ó, nessa parte aqui.
Atualmente o trânsito nas cidades grandes é intenso e muitos momentos há congestionamento. Vejam, muitas pessoas falariam assim, não tem alternativa correta, porque não é copia e cola do que está no texto, e sim a interpretação que você faz. Então, esse alguns momentos significa em alguns horários, alguns momentos significa em alguns horários. Alternativa correta, letra A. Vamos lá. Questão 3. Segundo o texto, muitos acidentes acontecem no trânsito das grandes cidades. Por que muitos acidentes acontecem conforme o texto? A. Pela preocupação com os passageiros. B. Pela quantidade de pedestres nas ruas. C. Por falta de respeito à vida. D. Porque os veículos estão mais potentes. O que é falado no texto? Passageiros, pedestres, vida ou veículos potentes? Pensem aí. A alternativa correta, letra C. Muitos acidentes acontecem no trânsito das grandes cidades por falta de respeito à vida. É isso que é falado no texto, ok? Se vocês acertaram 3, seriam 3 positivos para a prova já. Quanto mais acertos, melhor. 4. O texto informa que o trânsito nas cidades do interior é... Como que é o trânsito nas cidades do interior? A. Agitado. B. Calmo. C. Congestionado. D. Barulhento. Como que é o trânsito, gente? No texto fala que o trânsito é tranquilo. Tranquilo é sinônimo de, letra B, calmo. Calmo, tranquilo e calmo tem o mesmo significado, são sinônimos, tá? Então, às vezes, vocês não vão encontrar a palavra certinha no texto, vocês têm que interpretar. Então, no trânsito na cidade do interior não é agitado, não é congestionado, não é barulhento. Ele é tranquilo, ou seja, ele é calmo. Alternativa correta, letra B de bola. 5. O texto diz que nas pequenas cidades as pessoas vivem despreocupadas com. Pequena cidade significa cidades do interior. Então as pessoas vivem despreocupadas com o que lá? Elas ficam tranquilas lá por quê? Despreocupadas com a alimentação, despreocupadas com B, moradia, despreocupadas com C, trabalho, ou despreocupadas com D, tempo. O que elas ficam despreocupadas? Né? Que lá elas não têm a correria da cidade grande, né, gente? A alternativa correta, D de dado, com tempo. Vejam no penúltimo parágrafo do texto. As pessoas são mais tranquilas, o tempo não é um problema. Então, ou seja, elas estão despreocupadas com o tempo, quem mora no interior, nas cidades pequenas. Ok? Letra D de dado. Então, as 5 questões são do primeiro texto. Então, a 1 foi a D, 2A, 3C, 4B, 5D. 6 é um novo texto. Vamos ver esse novo texto. Observe a fala dos personagens da tirinha. Sempre vão ter textinhos assim, tá, gente? Tirinhas. Vejam. Cheguei, Helga, e perdemos a batalha. Olhe onde pisa. Não manche o carpete de sangue. Vejam, quem está falando? Alguém está falando, porque o balãozinho está virado para cá, alguém está falando aqui. Cheguei, Helga. Está conversando com essa pessoa, com essa mulher. Cheguei, Helga. Perdemos a batalha, está falando. Aí ela, né, a Helga está falando, olhe onde pisa, não manche o carpete de sangue, tá? Ela toda preocupada, né, a pessoa que chegou está toda preocupada, suja de sangue, porque perdeu a batalha, e ela, a preocupação dela é, olha onde pisa, né, não vai sujar meu tapete, meu carpete, ok? As tirinhas são bem
engraçadas. Aí depois, tomando uma aguinha aqui. Você é tão solidária, veja, aí o homem, né, o marido dela, você é tão solidária, vejam, gente, por que ele fez isso? Ela tá cozinhando, ele chegou de uma batalha, de uma guerra, ela não parou nem um minuto para atender ele, para ver se ele precisava de alguma coisa, ele tá vindo de uma guerra, tá todo sujo. E ela continuou lá, fazendo a comida dela, só estava preocupada onde ele ia pisar, e o carpete sujo de sangue, né? E ele, né, na ironia, você é tão solidária, né? Vamos lá. A palavra solidária tem o mesmo significado. Vamos lá, gente. Eu expliquei para vocês sinônimos. Sinônimos são palavras semelhantes. Tem o mesmo significado, tá? Então, sinônimo, semelhante. Então, a palavra solidária tem o mesmo significado de qual? Solidária é a mesma coisa que A, independente. Solidária é a mesma coisa que B, impaciente. Solidária é a mesma coisa que C, generosa. Ou solidária é a mesma coisa que D, infantil. O que é solidária? Uma pessoa solidária é uma pessoa independente, é uma pessoa impaciente, é uma pessoa generosa ou é uma pessoa infantil? Solidária é que ajuda as pessoas, né, gente? Pessoa solidária ajuda as pessoas, quer o bem das pessoas. Qual seria para vocês a alternativa correta aí das 6? O que vocês acham? Pensa aí um pouquinho. Solidário, uma pessoa solidária, que gosta de ajudar. Pensaram? Vão marcando no caderninho para ver quantas vocês acertam, tá? A alternativa correta, letra C, generosa. Ah, professora, mas tô achando muito fácil essa prova. Gente, é a prova da VUNESP, tá? Para motorista que exige o ensino fundamental. Então, a prova não é difícil para aqueles que estudam. Agora, quem não estudou nada, fica difícil, né? Vamos lá. G é ser generosa. 7. Outro quadrinho no 7. O melhor de Calvin, Bill Watterson. Vamos lá. Aí tem aí, o gatinho aí, ó, o menino. Como é bom ter um amigo fofo para alegrar o dia. Viu? Só isso, só tem isso no quadrinho. O personagem, perceberam, ó, como é bom, o menino, como é bom ter um amigo fofo para alegrar o dia. Vejam que foi usado um ponto de exclamação. Não é ponto final, não é ponto de interrogação, é exclamação. Eu utilizo o ponto de exclamação quando eu tenho uma surpresa, que eu tô alegre ou triste, depende. Ó, bravo, ufa, né? Eu uso o ponto de exclamação. No caso de uma surpresa, exclamando, né? Vamos lá. Como é bom ter um amigo fofo para alegrar o dia. O personagem está se expressando com uma frase... Ah, eu já dei a resposta, não era para dar. Só na explicação já dá a resposta, mas tudo bem. Ó, lembra da primeira prova que vocês fizeram? No primeiro dia de aula, vocês já fizeram uma prova das questões de português, do concurso da VUNESP? Lá era o ponto final, que era para você falar se era negativo ou afirmativo. Aqui não. Aqui é o ponto de exclamação. Se é o ponto de exclamação, claro que é a letra A, exclamativa, porque tem o ponto de exclamação. Negativa e afirmativa apareceria lá no quadradinho ponto final. Interrogativa teria que aparecer o ponto de interrogação. Neste caso é o ponto de exclamação, então é uma frase exclamativa. Tudo bem? Aí é só prestar atenção no final da frase, qual é o ponto que aparece. Lá aparece o exclamação. Vamos lá, 8. 8, outro quadradinho, eles adoram, né? Para responder as questões de número 8 a 10, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente os quadrinhos. Veja, meus lábios estão...
tem um ponto final, né? É para completar. Então, vejam, ele tá colocando a mão na boca, né? E tá, meus lábios estão. O que dá para entender aí? E o Garfield só olhando, né? Meus lábios estão. Vamos ver? Conforme está no texto, vejam, meus, plural, lábios, plural, estão, plural, ou seja, meus é um pronome que está no plural, meus, lábios, substantivo que está no plural, estão é o verbo que está no plural. Então, o que combina com essa frase também tem que estar, né? Vamos lá, não posso falar. Meus lábios estão, letra A, rachado, B, rachados, C, rachada ou D, rachadas. É concordância nominal aí. Tem que concordar com o que está escrito. Meus lábios estão, singular ou plural, vocês têm que ver se é singular ou plural, e se é masculino ou feminino. O que vai completar aí? Lábios é masculino, então tem que ser algo que complete masculino, ok? E se está no plural lábios, então lábios estão, tem que estar no plural também a alternativa. Tudo bem? Nessa daí, apesar de ser uma interpretação que eles colocam, na verdade, eles estão analisando a concordância nominal de vocês. Se vocês concordando verbo, concordando substantivo, concordância verbal e nominal, já está aí, tá? Então, vamos lá. Qual seria a alternativa? A alternativa correta aí, letra B de bola, rachados. Meus lábios estão rachados, no plural, masculino e plural, ok? Só prestar bem atenção que não tem erro. 9 está aqui em cima. É outro para analisar. Lembra que nós vimos agora há pouco sobre pronomes? Nós vimos pronomes reto, possessivo, demonstrativo, mas assim. Neste caso aqui, eles estão pedindo só o possessivo, de posse. Meu, seu, dele, nosso, ok? Ó, tanto é que nas alternativas mostram qual é o pronome. Meu, nosso, nossas e seus. Por mais que vocês não saibam o que é pronome no dia, não lembrar, é só para completar os quadrinhos da forma correta, o que tem sentido. Vejam a mulher falando. Me fale sobre os sentimentos. E daí ele responde, meus? Meus o quê? Né? Deu para entender a brincadeira aí? Me fale sobre os sentimentos. Daí ele responde, meus o quê? Né? Ou ele não tem sentimentos por ela, ou ele não sabe o que é sentimento. Certo? Enfim. Mas o que interessa é o complete. Me fale sobre o que completa aí. Me fale sobre os meus sentimentos. Me fale sobre B, nosso sentimentos. C, os nossas sentimentos. Ou D, seus sentimentos. O que combina aí? Atenção, tem que ser algo que esteja no plural. Por quê? Os está no plural, sentimentos também está no plural. Então tem que ser uma alternativa que esteja no plural. Então vamos lá. A não está no plural, meu. E também não combinaria ali. O B não está no plural, tá nosso e não nossos. E também não combinaria ali. C está no plural e D está no plural. Porém, a C está no plural, mas masculino. E a D está no plural, ou a C feminino e a D masculino. Sobraria a C e a D. Mas vejam, me fale sobre os nossos sentimentos? Não. Ela faz a pergunta para ele. Então, a alternativa correta é a letra D. Me fale sobre os seus sentimentos. Né? Os sentimentos dele. Seus sentimentos. Ela está perguntando. Então, D, né? Que combina certinho aí. 10.
Papai, ao ficar adulto, então o menino está perguntando para o pai, papai, ao ficar adulto, tal, de me tornar um guerreiro viking feito você? Papai, ao ficar adulto, de me tornar um guerreiro viking feito você? E ele responde, claro que não, filho. Esse espaço para completar, eles estão pedindo para completar com o verbo. Lembra que vocês tiveram o verbo hoje? Presente, passado e futuro. Só que aí é do verbo ter. Ter. Então, o que combina aí? Papai, ao ficar adulto, temos de me tornar um guerreiro viking feito você? B. Papai, ao ficar adulto, terei de me tornar um guerreiro feito você? C. Papai, ao ficar adulto, tem de me tornar um guerreiro viking feito você? Ou, papai, ao ficar adulto, tinha de me tornar um guerreiro feito você? Então, o verbo, gente, tem que ser no futuro. Por quê? Ele está perguntando se no futuro ele vai ter que se tornar um guerreiro igual o pai. Ele já está falando que é no futuro, ó. Papai, ao ficar adulto, ou seja, no futuro, né? Temos, terei, tem ou tinha? O que vocês acham? Vão pensando aí qual é o verbo que está no futuro. Temos, terei, tem ou tinha? Qual deles está no futuro? Vamos lá, vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Vocês eliminariam logo de cara a letra D. Tinha, tinha é passado, pretérito, passado. Eu tinha, já passou, tá? A C está no presente, né? Ele tem presente, tá? Ou ela tem, né? Tá no presente aí. A A, presente ou passado. Nós temos, presente ou nós temos, né? Agora, a única que está no futuro é a B de bola, que é a alternativa correta. Terei, que é futuro. Olha como fica. Papai, ao ficar adulto, ele faz uma pergunta. Terei de me tornar um guerreiro viking feito você? Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Vamos a 11. Assinale a frase corretamente escrita. A. Quando eles pedem uma questão dessa na prova, gente, é para verificar se a palavra está singular, singular. Então, por exemplo, casa, singular. Casas, plural. Então, nesse caso, tem que estar combinando singular, plural, substantivo, com verbo, com tudo. Né? Tem que ter sentido a frase. Vamos ver? Vamos lá. A. Meus filhos cuidam muito do nosso carro. B. Meus filhos, no singular, cuidam muito dos nossos carros. C. Meu filho cuidam muito dos nossos carros. Muitos erros. D. Meu filhos cuida muito bem dos nossos carros. Veja. Então, tem que ter uma concordância. Singular, singular, plural, plural. Ok? A alternativa que está totalmente correta é a letra A e vou explicar. A. Meus, plural. Filhos, plural. Cuidam. Meus filhos cuidam. Então, tem pronome correto, substantivo filhos correto, cuidam, verbo no plural correto. O cuidam está combinando com filhos. Meus filhos cuidam. Se fosse um filho só, seria meu filho cuida. Mas aí é mais do que um. Então, meus filhos cuidam. Cuidam muito bem do quê? Muito bem, tá certo, muito bem. Muito bem do quê? Do nosso carro. Né? Poderia também ser dos nossos carros se a pessoa tivesse mais de um carro. Dos nossos carros, tá? Mas meus filhos cuidam muito bem
do nosso carro, único carro da família, ok? Então, a alternativa correta, letra A. Vamos a 12. Estamos finalizando. 12. Para responder as questões de número 12 a 15, leia o texto. Lavar o carro em casa. Vamos lá, lavar o carro em casa. Outro texto. Vocês perceberam que muita interpretação que cai na prova? Lavar o carro em casa. Lavar o carro fora de casa, com frequência, pode causar um rombo no orçamento. Mas é possível manter o carro limpo sem precisar gastar muito dinheiro. Primeiro, procure lavar o carro em um local com bastante sombra, para evitar que o sabão seque com muita rapidez e acabe manchando a lataria. Procure usar sabão neutro ou produtos próprios para carros. Evite o uso de produtos de limpeza para casa, pois podem ser muito fortes e estragar a pintura. Para economizar água e dinheiro, use aparelhos que aumentam a pressão da água da mangueira e diminuem os gastos. Para limpar a parte de dentro do carro, comece limpando os bancos, o console, depois o porta-malas e retire os tapetes para lavar. Por último, seque a lataria com um pano macio e dê uma caprichada nos vidros, tanto pelo lado de fora quanto pelo lado de dentro, tá? Então, ó, carro, tudo a ver com motorista. Vamos à pergunta aí. 12 e 13. De acordo com o texto, o orçamento pode ser afetado quando levamos o carro para lavar fora de casa. A. Raramente. B. Uma vez por mês. C. A cada bimestre. Ou D. Frequentemente. Então, só vai ter um arrombo no orçamento se eu levar o carro para lavar fora de casa raramente, quase nunca acontecer. B. Uma vez só por mês. C. A cada 2 meses, a cada bimestre. Ou frequentemente. Quando que vai ter um arrombo no orçamento? Quando levar o carro para lavar, quando? Se eu levar o carro, quando? A alternativa correta é a letra D, frequentemente. Então, só vai ter esse arrombo se eu levar o carro direto para lavar fora de casa. Se eu não levar, não vai ter esse arrombo, eu posso lavar em casa, né? 12, letra D de dado. 13. O texto cita que, para evitar danos na lataria, o carro deve ser lavado em local com bastante A. Sombra. B. Luz. C. Movimento. Ou D. Vento. Então, para evitar os danos na lataria, quando eu for lavar o carro, colocar o carro estacionado num local com bastante o quê? Sombra, luz, movimento ou vento. Qual seria, para vocês, a alternativa correta da 13? A alternativa correta, conforme o texto, sombra, né, gente? Lavar o carro na sombra para não secar, né, o produto na lataria. Letra A. Vamos ver a 14. Conforme o texto informa, o uso de aparelhos que aumentam a pressão da água da mangueira também ajudam a economizar. Então, conforme o texto, né? O uso de aparelhos que aumentam a pressão da água da mangueira também ajuda a economizar. Economizar o quê? Tempo, trabalho, dinheiro ou combustível. O que vai ajudar se eu comprar um aparelhinho, né, colocar na pressão da mangueira, vai ajudar no quê? Para não gastar tanta água. Tempo, trabalho, dinheiro ou combustível? É interpretação pura. Dinheiro, né, gente? Letra C, dinheiro. Porque daí eu não vou gastar tanta água. Tô lavando na minha casa para não gastar tanta água, né? Porque senão eu vou ter que ter dinheiro para pagar a conta, ok? Vamos lá. A última questão desta prova, de 15 questões de português. Segundo cita o texto, faz parte da limpeza interna do carro, a lavagem. Então, interna. A, das rodas. Rodas é interno. B, dos tapetes, tapete é interno. C, dos pneus, pneus é interno. Ou D, do capô do carro, é interno.
Essa não teria nem como errar, né, gente? Interno aí só tem os tapetes. E no texto cita que é para lavar, né? A parte da limpeza interna é lavar os tapetes, ok? Então, alternativa 15. 15 é a alternativa correta, a letra B de bola. Vejam, gente. Vocês deram para perceber que as provas de motorista que vocês vão fazer, a maioria é interpretação de texto? Vejam, o que nós estudamos até agora caiu sinônimo da primeira prova e dessa segunda prova. Caiu sinônimo, antônimo, né? Principalmente sinônimo, antônimo. Caiu verbo, pronome. Mas a maioria é interpretação de texto, tá? Concordância verbal e nominal, né? Singular, singular, plural, plural. Mas a maioria é interpretação de texto. Se vocês conseguirem se darem bem na interpretação, que é o que mais cai, o restante é básico mesmo, tá bom? Vocês vão conseguir. Lógico que tem a parte da matemática, depois vai ter a parte da parte específica da prova de vocês, que nós também vamos treinar, ok? Então, esta é a aula de hoje. Nós continuamos na segunda-feira que vem, né? Porque o curso de vocês essa semana é só segunda e quarta, tudo bem? A semana que vem a gente vai aumentar um dia, porém sempre terá um dia na semana que será aula gravada. 2 ao vivo, 1 gravada e assim por diante. Tudo bem? Então eu espero que vocês possam estudar mais um pouco, né? Aproveitar esse vídeo aqui e anotar as alternativas que acertaram. Tudo bem? Então eu fico por aqui. Até a próxima aula. Bons estudos aí para vocês. Um abraço.